TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 16º domingo do tempo comum. Vimos na liturgia de domingo passado os apóstolos que foram enviados para a missão, foram enviados para anunciar o reino de Deus. Jesus disse: vou dar autoridade para vocês expulsarem os demônios, curar os doentes, anunciar a chegada do reino. Não levem cajado, nem bolsa, nem sandálias. Vão experimentar a providência divina na vida de vocês. E agora esses discípulos voltaram. É uma continuação do evangelho de domingo passado. Mas se nós olharmos aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. Domingo passado foi também o Evangelho de Marcos, de 7 a 13. E esse espaço que ficou, né, não é uma sequência dentro do Evangelho. É o Evangelho que vai falar sobre a morte de Herodes. Então Jesus envia os seus discípulos para a missão. Aí Marcos narra a morte de João Batista por Herodes. E aí depois retoma de novo os discípulos voltando para contar como foi as coisas que aconteceram para eles. E eles estavam cansados, e Jesus se preocupa com eles. Tanto que Jesus diz: olha, vamos para um lugar deserto, porque vocês precisam descansar. E realmente era uma correria, tanta coisa para fazer, tanta gente para cuidar, que eles não tinham tempo nem de parar para comer. Era uma luta, uma missão árdua, um trabalho bastante oneroso, que tinham o tempo todo ficar cuidando do povo, que era uma multidão, não era meia dúzia de pessoas. E aí Jesus se preocupa com os seus discípulos. Vamos um lugar para descansar. É preciso descansar. Muitas vezes nós temos uma vida de agitação o tempo todo, fazer. Uma vida até de uma escravidão na dimensão monetária, nesse mercantilismo que nós vemos na sociedade atual, que as pessoas não têm tempo. E aí vem a estafa, o cansaço, mesmo em relação ao reino de Deus.
Jesus se preocupava dizendo para os seus discípulos: agora é o momento de vocês descansarem, estarem comigo, vamos descansar um pouco, vamos conversar. Jesus sabia da importância de tirar um tempo para descansar. Não é para esquecer as atividades, esquecer do reino de Deus, não. Mas realmente para colocar o seu coração em Deus, se acalmar, descansar, fazer uma boa refeição. Tudo isso é necessário na vida de todo mundo. Na vida dos discípulos, Jesus percebeu isso, na nossa vida também. Muitas vezes, os nossos padres, as nossas paróquias, não têm esse tempo. Por isso que toda segunda-feira é o dia do padre ter um momento para descansar, para poder estar mais livre, para um descanso da mente e do corpo, para continuar a missão. E assim também você, meu irmão, minha irmã, na sua casa, na sua família, na maioria das vezes é o domingo, de estar com a sua família e descansar também, momento de relaxar e descansar para retomarmos o trabalho da semana. Então Jesus tinha essa preocupação, porque ele sabia que a missão era árdua e eles precisavam disso. Então o que Jesus faz? Jesus está numa margem e aí ele fala: vamos para outro lugar, como está dizendo aqui. Vamos para um lugar afastado da multidão. A missão era árdua. Eles tinham muita coisa para fazer, mas não tinham que fazer tudo naquele momento. Muitas vezes, aquele afã de ter que fazer tudo, Jesus sabia, cada coisa tem seu momento. Jesus sabia que tinha muita gente para evangelizar, mas não adiantava nada fazer tudo de uma vez, sacrificando os apóstolos. Tudo vai acontecendo conforme a vontade de Deus. Esse tempo de descanso, saber que existe um ritmo. Qual que é a tentação? Até de nossas comunidades, muitas vezes nós mesmos, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo. Todo tipo de pastoral, movimento, tudo acontecendo no mesmo momento. Não, porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa sobre Jesus Cristo tem que ser anunciado, e vai um desespero. Não, com calma, as coisas vão acontecendo conforme a ação do Espírito Santo em nós, conforme a ação da graça do Espírito Santo em nós. Então Jesus parte, vai com seus discípulos para descansar e atravessa o mar. Ele está numa região, vai para outra, vai para a região da Decápole. Para o quê? Para descansar. Uma região deserta. Só que, claro, as pessoas veem isso e vão atrás dele de novo. A sede de encontrar Jesus é muito grande. Vão a pé, enquanto os discípulos vão percorrendo o mar, eles vão dando a volta, dando a volta para chegar aonde Jesus tinha pensado em estar com seus discípulos. E quando eles embarcam, eles chegaram antes de Jesus. Jesus vê uma multidão e se compadeceu deles, porque estavam como ovelhas sem pastor, e daí começou a ensinar-lhes muitas coisas. O descanso ficou para outro dia naquele momento. Mas só o fato de estarem com Jesus no barco já deu um certo alívio para eles. E aí volta a missão de novo. Mas é necessário isso, esse descanso, e depois voltar para a missão. Porque realmente, tanto na época de Jesus como na nossa época, nesse tempo, existe uma grande multidão perdida. E muitas vezes não porque não sabe sobre Jesus, até sabe,
até conhece sobre Jesus, mas estão como ovelhas sem pastor. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Não querem ou ainda não fizeram uma experiência de fazer esse estar com Jesus, esse experimentar esse estar com Jesus, aquele que é da porta estreita, aquele que nos aponta a vida eterna, a ressurreição, passando pela cruz. E aí nós vemos muitas vezes toda uma motivação de tentar anunciar a pessoa de Jesus Cristo sem a cruz, sem experimentar as dificuldades, as lutas, os sofrimentos. Por isso essa multidão perdida, porque muitas vezes o evangelho que nos é anunciado é um evangelho sem cruz. Quer nos anunciar um evangelho sem sofrimento, sem dificuldades. E a vida não é assim. A vida é acompanhada de sofrimentos, de dificuldades, de lutas. Então é preciso fazer a experiência desse Jesus, se colocar nas mãos do Senhor, experimentar de forma clara o toque do amor de Jesus. Saber que Ele se compadece de nós, se compadece das nossas fraquezas, se compadece dessa multidão de homens e mulheres que muitas vezes estão se sentindo sem pastor, longe do rebanho do Senhor. Então o Senhor chama, e além dele chamar, Ele envia para cuidar dessa multidão. Então, meu irmão, minha irmã, não se sinta desamparado, não se sinta abandonado pelo Senhor. A graça de Deus continua agindo na sua vida, agindo na sua família. Jesus continua se compadecendo de nós, se compadecendo das nossas fraquezas, das nossas misérias. Agora é preciso também ser como essa multidão que vai atrás de Jesus, que tem sede de escutar, que não importa as distâncias que terão que percorrer para chegar até Jesus, que vão correndo, vão andando, vão conduzindo uns aos outros, porque a sede, o anseio de estar perto de Jesus, de ouvir Jesus falar, de presenciar os milagres, as curas. Por quê? Porque Jesus os olhava com um coração compadecido, com um coração de bom pastor. É o que o Senhor também nos pede. Nós precisamos olhar para as pessoas com esse mesmo coração, com o coração amoroso de Jesus, com o coração misericordioso de Jesus. Lembrando que esse coração misericordioso de Jesus é o que nos acolhe, é o coração que nos sustenta. Porque daí fazemos a experiência de sermos compadecidos por Jesus, e aí somos impelidos a também sermos compadecidos com os outros. Jesus que olha para nós, que olha para você, que olha para a nossa vida, para a nossa realidade e manifesta a sua graça, manifesta o teu amor, manifesta a sua misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a experimentar isso. Experimente a compaixão do Senhor na sua vida, para que depois você possa também se compadecer dos outros, porque Ele é aquele que cuida de nós. Nós não somos ovelhas sem pastor, nós temos o pastor, o bom pastor, cuidando
de nós. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.